todos com a paz do Senhor. Amém. Convido meus irmãos a abrir as suas Bíblias. Capítulo número 15. Juízes, capítulo de número 15. Versículo de número 14. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo ele chegado ali, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando, mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma carcaça fresca de jumento, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Então disse Sansão: com uma carcaça de jumento fiz um montão por 2. Com uma carcaça de jumento matei 1000 homens. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a carcaça e chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer a Deus, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. É pela sua graça e pela sua misericórdia que nós viemos até a sua casa, por causa do seu Espírito Santo que nos conduziu até aqui. Aleluia, também o pastor Oliveira, o missionário Luiz, o missionário Hélio, e todos os outros que fazem parte deste culto da congregação. Que Deus abençoe todo este ministério em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, a história de Sansão vai começar no capítulo 13 do livro de Juízes. E o seu nome significa sol ou pequeno sol. E muita coisa do que eu vou falar aqui, os irmãos com certeza já devem ter ouvido de outros pregadores que vieram aqui, ou então lá na sede, já que lá está tendo a mesma campanha. E no capítulo 13, o sol nasce. No capítulo 14 e 15, o sol começa a escurecer. E no capítulo 16, o sol se põe. Sansão, ele era nazireu, um homem separado, consagrado por Deus, desde o ventre de sua mãe. E nazireu, ele tinha algumas regras a seguir. E isso está lá em Levítico, capítulo de número 6. O nazireu, ele não podia sequer se aproximar de uma pessoa morta, de algum cadáver, seja de pessoa ou de animal, nem sequer dos seus pais e de seus irmãos. O nazireu, ele não podia comer uva, comer qualquer tipo de fruta que vinha, qualquer alimento que viesse da uva, se fosse da sua semente, se fosse da casca, não poderia beber vinho, nem bebida forte. O nazireu não podia cortar o seu cabelo. Agora, tem algumas características do nazireado de Sansão para os normais, que é um pouco diferente. Primeiro, que Sansão era nazireu desde o ventre de sua mãe. Foi Deus que o escolheu, foi Deus que o consagrou. Não foi alguém que nasceu, cresceu e tomou a decisão de que iria fazer esse voto. A segunda diferença é que Sansão seria nazireu até a sua morte, por toda a sua vida. Diferente de outros que começava essa consagração, mas era apenas por um período de tempo. Se porventura viesse quebrar
uma dessas regras, o nazireu deveria ir até a presença do sacerdote, fazer alguns sacrifícios, rapar a sua cabeça e começar tudo de novo do zero. Era isso que está escrito no Levítico capítulo de número 6 em diante. Aqui no capítulo 13, irmãos, vai falar dos pais de Sansão. O nome do pai de Sansão era Manoá. Não diz o nome de sua mãe, mas diz a sua situação. Ela era estéril. Aleluia. E no versículo 3, ela tem um encontro com o anjo do Senhor. Aqui é uma teofania, quando Deus, de uma forma, ele se manifesta de uma forma visível e tangível ao sentido humano. Aqui era o próprio Cristo aparecendo para a mãe de Sansão. Então diz assim no versículo 3: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril, nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Glória a Deus, irmãos. O anjo ele vai dizer a situação daquela mulher, vai descrever a situação da mãe de Sansão, dizendo: tu és estéril e nunca conceberás um filho. Mas aí o anjo vai dizer: mas. Aí ele dá uma contraposição de tudo aquilo que ele já havia declarado. Mas, porém, contudo, todavia, tu és estéril e nunca conceberás um filho, mas conceberás. Glória a Deus. Sabe qual é a diferença? É que não importa a nossa situação, se é estéril, se é infrutífero, não importa a sua situação, quando Deus desce, Ele muda o cenário, Ele muda a nossa situação. Apesar de muitas pessoas quererem declarar a nossa situação, vai dizer que a gente não pode, vai dizer que a gente não consegue, vai dizer que nunca a gente vai se levantar outra vez. Mas lá em Apocalipse capítulo 1, um dos nomes que Jesus vai se apresentar a João é: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última. Ele está dizendo: eu dei início à tua história, e não vai ser homem e nem o diabo que vai declarar até o final, porque a última palavra pertence a mim. Aleluia. A situação dela era essa, era estéril. E nunca ela havia dado a luz, mas ele diz: mas eu desci hoje e vou mudar a tua história. Então o nascimento de Sansão por si só já é um milagre. Glória a Deus. O versículo 14 continua, aliás, ela vai contar o que havia acontecido para o seu marido. O seu marido, ele também quer ver este homem, porque até então eles não tinham tido discernimento de quem era o anjo do Senhor. E ele vai orar e o anjo aparece novamente à sua esposa. E ela vai chamar o seu marido. E os dois falam: e Manoel tem uma preocupação: como é que eu vou criar este menino? Aleluia. O anjo ele vai dizer exatamente para ele tudo o que ele havia passado para sua esposa. No versículo 13 diz assim: respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo o que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe ordenei guardará. Preste atenção no versículo 13, onde diz: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Sabe o que é que a gente aprende aqui, irmãos? É que a consagração de Sansão, irmãos, a santificação de Sansão já começou através de sua mãe. A santificação dos nossos filhos já começa por meio dos pais. Não adianta eu querer ver o meu filho ser usado por Deus se eu não sou um exemplo para ele. Não adianta eu querer ver o meu filho ser um instrumento nas mãos do Senhor, uma bênção na casa de Deus, se eu não sou referência para ele. A santificação dos nossos filhos começa através dos pais. Aleluia. Certa vez um pastor perguntou para um casal da sua igreja: cadê os seus filhos que eu nunca mais vi vindo aos cultos? E eles disseram: eles não querem mais vir. O pastor então disse: então quer dizer que se eles quiserem usar droga, eles usam? Aí os pais se assustaram: não, pastor, o que é isso? Usar droga não pode. O pastor respondeu: usar droga não pode, mas ir para o inferno pode? Aleluia. A gente precisa se preocupar com a situação com que os nossos filhos andam. Aleluia. O que eles estão vendo e conversando. Porque uma coisa é certa: se eles não forem instrumentos nas mãos de Deus, eles vão ser instrumentos na mão de Satanás. O mundo está aí, irmãos, querendo levar os nossos filhos para levar os cativos, para prender eles nos vícios. E se nós não vigiarmos, eles vão
vão conseguir fazer isso. Aleluia. Deus, Ele quer usar os nossos filhos, mas é nossa obrigação e responsabilidade dos pais prepará-los para o trabalho que Deus tem para eles. Aleluia. O menino nasce, Deus o abençoa, o Espírito do Senhor é com ele e ele cresce. Capítulo de número 14, Juízes. Lá vai Sansão, já homem, descendo a Tímina. E lá ele conhece uma mulher dos filhos dos filisteus. Ele se apaixona por ela. E ele vai levar essa notícia para os seus pais, de que quer casar com esta mulher. Os seus pais lhe aconselham, fazem uma pergunta: não tem mulher entre os teus irmãos que você possa tomar para casar? Não tem mulher entre o teu povo para você tomar para casar? Aleluia. Sansão parecia um filho pródigo, irmãos. Tem tudo dentro da casa do pai, mas está querendo buscar coisas lá fora, aleluia, que vai lhe prejudicar. E Sansão, ele vai responder aos seus pais o seguinte: toma-me esta, porque era muito agrado aos meus olhos. Nós vamos ver constantemente Sansão viu, Sansão olhou, Sansão quis ver. O sentido que mais levou Sansão a pecar, ele acabou perdendo, que foi sua visão. Aleluia. Sansão, ele queria aquela mulher filisteia. E essa atração de Sansão por ela ilustrava a atração que a nação de Israel tinha pelos povos pagãos, pelas nações idólatras. Sansão, ele vai dizer: não, pai, eu não quero nenhum daqui. Eu quero aquela porque ela agradou os meus olhos. Deus chamou Sansão para viver de uma maneira diferente das outras pessoas, mas ele estava vivendo exatamente igual com todo o povo daquela época, porque só em Juízes vai dizer 2 vezes que cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Aleluia. As pessoas daquela época não queriam saber qual era a vontade de Deus, não queriam saber o que era certo aos olhos de Deus, mas cada um fazia o que era reto aos seus olhos, e assim Sansão estava indo. Tem pessoas, irmãos, que Deus chamou para viver diferente da sua geração. Tem pessoas que Deus escolheu e separou para viver de uma maneira diferente, mas infelizmente está indo na mesma mão do mundo. Não está fazendo a diferença. Glória a Deus. Meu Deus. Sansão, ele bate no pé e quer aquela mulher de todo jeito. No versículo 4 vai dizer o seguinte: seu pai e sua mãe, porém, não sabia que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Aqui não era Deus que fez com que Sansão se apaixonasse por aquela mulher. Deus não fez com que Sansão sentisse atração por aquela mulher, não. Deus apenas aproveitou a ocasião para cumprir os seus propósitos. Infelizmente, irmão, Sansão aqui não estava agradando nem a Deus e nem os seus pais. Mas mesmo que uma pessoa não permita que Deus governe a sua vida, ainda assim Deus vai prevalecer na sua vontade sobre ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o certo é que Deus cumpre os seus propósitos, a sua vontade, por meio de nós ou apesar de nós. A gente querendo ou não, ele vai cumprir a sua vontade. Louvado seja Deus. E é triste, irmãos, porque os filhos que não desfrutam dos conselhos dos seus pais, eles acabam experimentando o fruto amargo de suas próprias escolhas teimosas. Os filhos que não escutam os conselhos de seus pais. Aleluia. Então desce Sansão junto com seus pais para resolver a situação do casamento. E isso no versículo 6, irmãos. Em um dado momento, eles se separam. Aliás, no versículo 5, Sansão se separa do seu pai, e a Bíblia está escrito na Bíblia que ele, chegando na vinha de Tímina, um leão novo partiu para cima dele. Mas o Espírito Santo se apoderou de Sansão e ele rasgou aquele leão de alto a baixo como se fosse um cabrito. Aleluia. Porque Deus nos faz fazer coisas, irmãos, que é impossível ao homem fazer sozinho. E Sansão, naquele momento que ele sofre um ataque do leão, ele se enche do Espírito Santo de Deus e mata aquele leão. A Bíblia dá um detalhe de que ele não tinha nada em suas mãos. A Bíblia dá esse detalhe. Tem muitas pessoas que estão assim, não tem nada nas suas mãos,
mas tem o Espírito do Senhor junto dela. O inimigo está vindo com toda a força, com toda a vontade, porque está vindo sozinho, está vendo que é frágil, está vendo que é pequeno, não tem nada nas mãos para se defender ou para se atacar, mas ele esquece que esse varão ou essa varão tem o Espírito sobre Deus na sua vida. Não tem nada nas mãos, mas o Espírito do Senhor está com ele. E isso me lembra de Jacó, quando saiu de uma forma apressada da casa de seus pais, porque o seu irmão Esaú havia prometido de que quando seu pai Isaac morresse, ele ia matar o seu irmão. Jacó saiu com a mão na frente e outra atrás, sem nada, indo lá para a terra do seu tio Labão. Mas ele caminhou tanto, irmãos, que chegou um momento que ele cansou, estava fadigado. Ele, quando deitou, pegou uma pedra e fez de travesseiro. Aleluia. Quando ele dorme, ele sonha com uma escada que tocava na terra e o seu topo ia até o céu. Anjos desciam e subiam e Deus estava lá no topo. Deus falava com ele e ele falava com Deus. Jacó não tinha nada, só uma pedra para usar de travesseiro e dormir. Mas ele ainda sonha com Deus, ele ainda fala com Deus. Aleluia. Tem gente, irmãos, que não tem nada, não tem recurso, não tem muito dinheiro, mas tem Deus na vida. Vai ver lá em casa, não tem nada para comer, mas tem Deus na vida. O carro não é bom, não tem nada, nem a bicicleta para andar, mas tem Deus na vida. Não tem teologia, mas quando vai pregar, Deus usa e a gente sente Deus falando com a gente. Não tem aula de canto, mas quando louva, o ambiente se enche da presença de Deus. Não tem nada nas mãos, mas tem o Espírito do Senhor. Não tem nada, mas tem Deus na vida. Aleluia. Eles resolvem o casamento. Aí no versículo 8 vai dizer: depois de alguns dias, quando voltou para casa, para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Aleluia. Ele saiu do caminho para ver o leão que ele havia matado. Aqui eu já não começo, irmãos, eu fico, como é que pode? O homem é nazireu, sabe que não pode sequer se aproximar de um corpo morto, de um animal morto, mas ele sai do caminho justamente com essa intenção para ver o corpo do leão que ele havia matado. Tem muitas pessoas, infelizmente, hoje que estão numa frieza espiritual, porque em um dado momento saiu do caminho. Tem pessoas hoje que já não estão na casa de Deus, estão afastadas porque em um momento saiu do caminho. Deus resgatou, Deus restaurou, Deus salvou, Deus batizou, mas por um momento saiu do caminho. Aleluia. E aqueles que desejam preservar a sua pureza devem manter distância do pecado ou daquilo que o leva a pecar. Aleluia. Porque não é nossa culpa quando Satanás nos tenta. Ser tentado não é pecado, agora ceder à tentação é. Não é nossa culpa quando Satanás nos tenta. Agora, quando a gente se expõe à tentação, aí a gente está se tornando o nosso próprio inimigo. Quer preservar a sua pureza, quer preservar a sua santidade, a sua aliança com Deus, não se expõe à tentação. Sansão, ele esqueceu desse princípio. A gente vai ver que ele descia para Tímina, aí lá ele vai se casar com uma filisteia. A gente vê que, quando Sansão desceu junto com seus pais, e ele se separa, a Bíblia vai dizer que chegando ele na vinha de Tímina. Se Sansão não podia comer uva, não podia beber vinho, o que ele queria na vinha? Aleluia. Sansão, ele sai do caminho para ver o corpo do leão, não podia chegar perto de carcaça. Sansão, ele vai para Gaza e lá ele se deita com uma prostituta. Sansão, ele vai para o vale de Sorek. Sorek significa vinhas selecionadas, e lá é que ele conhece Dalila. Sansão está constantemente saindo do seu caminho, e isso vai trazer um grande prejuízo para ele. Louvado seja Deus. É por isso, meus irmãos, que nós estamos vendo constantemente, infelizmente, muitos escândalos na igreja, muitos escândalos no meio dos evangélicos. Aleluia. Homens de Deus caindo, e eu digo, não é porque que ele caiu que não era homem de Deus, era homem de Deus. Caiu, mas foi por causa de vigilância. É porque a gente às vezes esquece uma coisa: não é porque eu estou cheio do Espírito Santo que eu estou imune à tentação.
Não é porque eu estou cheio do Espírito Santo que eu estou isento de ser tentado. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho que continuar na vigilância e na oração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2 vai dizer: aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Aleluia. Está acontecendo muitos escândalos, mas isso é um aviso para a gente, é um tipo de alerta. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: é mister, é necessário que haja escândalos, mas ai daquele de quem o escândalo vem. Aleluia. Sansão, ele sai no caminho para ver o leão que ele havia matado. Observe bem, Sansão estava só. O leão veio com fúria para atacar ele, mas o Espírito Santo se apoderou dele, deu condições, possibilidade dele matar o leão. O Espírito do Senhor deu um livramento a Sansão. Para que ele está voltando para aquele lugar de onde Deus já lhe deu um livramento? Para que nós vamos ficar insistindo em voltar naquele lugar de onde o Espírito Santo já nos livrou? Para que nós vamos voltar para aquele lugar onde Deus já matou aquilo que nos afligia? Para que eu vou voltar para aquele lugar de onde Deus já me resgatou, já me tirou de lá? Pessoas vão se afastar da nossa vida, irmãos, e nós temos que ter o discernimento de entender de que é o próprio Deus que está tirando. Às vezes Deus vai nos tirar de ambiente, de emprego, porque não está fazendo bem a nossa vida espiritual, e nós temos que entender que é Deus que está nos livrando. Não volte para esse lugar de onde Deus já te deu um livramento. Aleluia. Só que Sansão, chegando lá, ele se vê atraído por algo. Ele vê que havia um enxame de abelhas e vê o mel na carcaça do leão. No versículo 9 vai dizer o seguinte: tomou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e sua mãe, deu-lhes dele e eles comeram, mas não lhes contou que pegaram o mel do corpo do leão. O versículo 9 começa dizendo tomou. Essa palavra no original, irmão, significa literalmente que ele raspou com as mãos. Ele tocou no corpo do leão, do qual ele não poderia ter tocado. O fato dele não ter contado para os seus pais de onde vinha o mel, é porque ele sabia que os seus pais iriam repreendê-lo, iriam mandar ele se apresentar ao sacerdote. Por isso ele não conta. Ele raspou com suas próprias mãos o mel. Mel é bom, mas de onde é que esse mel vem? Mel ele é bom, mas esse mel contamina. Dá prazer, mas é pecado. Aleluia. Nós temos que ser sinceros com uma coisa, irmãos. Infelizmente, para a gente viver numa luta e numa guerra, o pecado não é bom. Porque se não fosse bom, ninguém pecaria. Se pecado não fosse bom, nem imitação era. Aleluia. É bom, mas prejudica. É bom, mas contamina. É bom, mas nos faz quebrar a aliança com Deus. É bom, irmãos, mas é pecado. Glória a Deus. Muitas pessoas estão na mesma situação que Sansão. E qual era a situação de Sansão? Está caindo na ilusão da doçura do mel. O que é a ilusão da doçura? É o fato de que a doçura do mel é bom, mas não compensa o prejuízo de quebrar a aliança com Deus. Eu vou repetir. O mel, a ilusão da doçura, é o fato de que o mel é bom, mas não vale a pena o prejuízo de quebrar a aliança com Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu costumo sempre dizer, irmãos, que qualquer prejuízo que a gente tiver aqui na terra para poder ganhar o céu, pode ter certeza que o céu vai recompensar. Agora, o prejuízo de perder o céu por causa da terra, a terra nunca vai recompensar esta grande perda de perder o céu. Aleluia. E nós não viemos, irmãos, quebrar a nossa aliança com Deus por causa da ilusão da doçura do pecado. Louvado seja o Senhor Jesus. Não devemos buscar a doçura em coisas podres. Não devemos buscar a doçura lá no mundo. Sansão, ele não conta para os seus pais. Ele pega aquele mel e entrega para os seus pais, mas não diz a origem dele. Porque Sansão é o tipo de pessoa que está se dando bem com a coisa errada, mas não quer que essa coisa errada prejudique o seu status. Não quer que essa coisa errada venha acabar com a sua reputação. Por isso ele oculta. Está encobrindo o pecado. Está escondendo a transgressão. Está omitindo a iniquidade.
Aleluia. Mas tudo bem. Sansão continua a sua vida. No versículo 10 ele vai preparar a sua festa de casamento. Está escrito na Bíblia que, descendo seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Aleluia. Essa palavra aqui, banquete, no original é mister, e ela está relacionada diretamente à festa com bebida. Tem alguns tradutores que ainda vão mais além, dizer que é uma rodada de bebidas, cuja pessoa que oferece também participa. A Bíblia aqui não está dizendo que Sansão bebeu, mas muito provavelmente aqui ele quebra mais uma regra do seu nazireado. Provavelmente Sansão ingeriu bebida, ou viu alguma bebida forte na sua festa. Sansão ele casa com uma filisteia. Na cultura dos filisteus, está cercado de incircuncisos, irmãos. Está no lugar errado e com as pessoas erradas. Literalmente Sansão está sentado na mesa dos escarnecedores. Não ia dar outro, irmãos, ia dar problema. A história dos irmãos sabe. Ele faz o enigma com uma aposta. A sua mulher, irmãos, é ameaçada pelos filisteus. Se não conseguir a resposta, a gente mata você e toca fogo na casa de seu pai. Ela insiste. E Sansão no último dia conta para ela. Assim quando Sansão conta, ela vai lá e conta para os filisteus. Sabe o que foi que essa mulher fez com Sansão, irmãos? No versículo 1 do capítulo 14, essa mulher seduziu Sansão. No versículo 14 no versículo 17, na parte A do versículo 17, ela dominou Sansão. No final do versículo ela traiu. Ela seduziu, dominou e traiu. E é isso que o mundo faz com todo cristão que tenta ter amizade com ele. Domina, aliás, seduz, domina e trai. Por isso que Jesus, a Bíblia, vai nos dizer que não devemos amar o mundo e nem ter amizade com ele, porque pode ter certeza, o mundo não vai retribuir esse amor e nem vai retribuir essa amizade. Ele vai querer nos seduzir, ele vai querer nos dominar e vai querer nos trair. Louvado seja Deus. Sansão ele fica furioso. Toca fogo nas vinhas dos filisteus. Os filisteus matam a sua esposa. Os filisteus tocam fogo na casa de seu pai. Aleluia. E aí ele vai lá e vai buscar mais vingança. Mata mais um bocado de filisteus. Aí ele se esconde. Os filisteus acampam diante dos homens de Judá. Os homens de Judá vão lá até onde Sansão está. E eles fazem lá um acordo, portanto, que não matasse Sansão, porque Sansão não queria brigar com o seu próprio povo. Então ele permite que amarre a Sansão. Sansão permitiu que amarrasse ele. E levaram até os filisteus. E diz que tendo ele chegado, os filisteus saíram no encontro com grande júbilo, com grande alegria. Porque o inimigo, irmãos, ele está sempre ali, só esperando uma oportunidade para se alegrar com a nossa derrota, com a nossa queda. Aí eles veem Sansão amarrado, aí lá vem eles com grande júbilo, com grande alegria, mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que tinha nos seus braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo. Aleluia. Sansão arrebentou aquelas cordas novas como se fossem fios. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com ele. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 vai dizer: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Glória a Deus. Sansão estava amarrado, mas quando o Espírito desceu, aí não tinha corda que suportasse, porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aleluia. Não importa a corrente, não importa as cadeias, não importa as prisões, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Não importa o vício, se é nas drogas, se é na bebida, se é na pornografia, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aleluia. Louvado seja Deus.
começa a derrubar. No final ele matou 1000 homens. Aí ele diz, então disse Sansão, com uma carcaça de jumento fiz um montão ou dois. Com uma carcaça de jumento matei 1000 homens. Era só um contra 1000. Mas esse um tinha Deus do seu lado. E quem tem Deus do seu lado é a maioria absoluta. Aleluia. Deus tem dessas coisas, irmãos. Às vezes a gente se encontra em uma situação difícil, em uma peleja, a gente não está entendendo o processo. Mas se a gente está com Deus, a vitória é garantida. Aleluia. Outro juiz, irmão, chamado Gideão, ia para a guerra, tinha 32.000 homens junto com ele, prontos para guerrear. Mas Deus disse, não vai com isso tudo não. Porque se ganhar, vão dizer que foi pela sua própria força. Vão dizer que foi pela força do seu braço. De 32 vai para 10.000. E de 10.000 vai para 300. Pronto, Gideão. Aí tá bom. Aí é mistério, irmãos. Como é que tem um exército de 32.000 e Deus quer só 300 para ir para a peleja? A gente vai lá em Levítico capítulo 26, versículo 8. Deus diz assim: 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Gideão não precisa de 32.000, põe 300 que aí persegue 30.000. Aleluia, aleluia. A gente só tem que confiar que Deus vai cumprir a sua palavra. Aleluia. Sansão pega uma queixada de jumento e derruba 1000. Às vezes a gente se encontra em situações difíceis como essa, mas se Deus está do nosso lado, nós somos a maioria absoluta. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória. O profeta Elias, irmãos, ele chama, pode vir os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera. Vamos lá para o Monte Carmelo, que eu vou desafiar eles diante do povo. E bora ver quem é o Deus verdadeiro. Aleluia. Vem só os 450 profetas de Baal. Eles clamam, eles se cortam, eles pulam, eles dançam, mas não acontece nada. Elias vai lá, faz uma simples oração e Deus faz descer fogo do céu. Aparentemente, os profetas de Baal eram a maioria, mas eu estou dizendo, irmãos, quem tem Deus do lado é a maioria absoluta e a vitória é garantida. Aleluia. Glória a Jesus. Sansão derruba 1000 homens, irmãos, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Mas vamos adiante. Depois eu volto para esse texto para a gente finalizar. No capítulo 16, Sansão ele vai para Gaza. E lá ele se deita com uma prostituta. E provavelmente essa prostituta entregou ele. Quando os filisteus já cercavam para poder pegar ele, no versículo 3 vai dizer: Sansão, porém, deitou-se somente até meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade, com ambos os umbrais e com a tranca, e as arrancou. Ele levou até o monte, Hebron. Foi mais de 60 quilômetros ele arrastou nesses portões, com os umbrais, com trancas e tudo. As portas da cidade representavam a sua defesa e também representavam a força da cidade. Quando Sansão sai arrastando os portões por mais de 60 quilômetros, ele estava humilhando o povo de Gaza. Agora, sabe o que nós vemos aqui também? É um tipo de Cristo sobre a morte. Aleluia. Porque não foi somente a pedra que foi rolada do sepulcro onde o corpo de Jesus estava, mas Jesus Cristo também se levantou dentre os mortos. Aleluia. E arrancou as portas do sepulcro com trancas e tudo, para deixar a prisão aberta para todos aqueles que são dele. Glória a Deus. Jesus, ele se levanta do mundo dos mortos e arranca as portas, irmãos, do sepulcro, onde prisionavam as pessoas, mas aqueles que são dele não ficam presos na casa da morte. Porque a morte passou muito tempo visitando pessoas, passou muito tempo visitando famílias e casas, mas teve um dia que foi ela que recebeu uma visita lá na casa dela. Era Jesus Cristo batendo na porta dela e dizendo: a minha morte venceu a morte, aleluia. E por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E hoje nós podemos dizer: onde está a morte? A tua vitória.
Deus, aleluia. Glória a Deus. Versículo 4, irmãos. Vai dizer que Sansão se afeiçoou por uma mulher lá do vale de Soreque. E eu já disse, Soreque significa vinhas selecionadas. E vale, irmão, significa que a gente tem que descer. Irmãos, por incrível que pareça, todas as vezes que Sansão entrava em território inimigo, ele descia tanto no sentido geográfico como espiritual. Ele desceu várias vezes a Tímina, ele desceu até os escalonitas, e agora ele estava desceu a Gaza, agora estava descendo ao vale de Soreque. E lá que ele conhece Dali. Aí a gente sabe, irmãos, a história. Eu não sei que relacionamento era esse, que era mentira lá e mentira cá. Era tentando enganar ele e ele enganando ela. Aleluia. Os filisteus pegaram e está aqui, nós vamos te dar tanto de prata. Se você nos disser de onde vem a força dele, como a gente vai conseguir subjugá-lo. A primeira mulher os filisteus ameaçaram, a segunda compraram. Sansão não tinha muita sorte no amor. E aí nessa história, irmãos, eu vou ler alguns versículos aqui no capítulo 16, a partir do versículo 16, onde diz: importunando ela todos os dias com as suas palavras, e cansando a alma dele, se angustiou até a morte. Assim ele revelou tudo. Nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe havia revelado seu segredo, mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: subi esta vez. Ele me revelou todo o segredo. Assim os líderes dos filisteus subiram até ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes, e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. E esse é das palavras da Bíblia, irmãos, pode dizer, mais triste que tem nela. Que ele não havia percebido que o Espírito do Senhor já se tinha retirado dele. E isso nos serve como alerta. Glória a Deus. Sansão, ele brincou tanto de ser amarrado com Dalila, que chegou um momento em que ele foi amarrado de verdade. Sansão, irmãos, que matava leão, que arrebentava cordas, que arrastava portões por quilômetros, ele não conseguia resistir às lágrimas de uma mulher. Isso me lembra uma frase de Billy Graham, quando vai dizer, falando sobre Davi, que Davi matou o leão, que Davi matou o urso, que Davi matou o gigante, mas caiu na cama com Betseba. Porque as nossas maiores lutas e batalhas não é no exterior, é no nosso interior. Essas são as verdadeiras lutas. Louvado seja Deus. Ironicamente, irmãos, o valente que derrubou tantos homens agora havia perdido para uma mulher. Glória a Deus. Ele conta o seu segredo, cortam suas 7 tranças. E aqui, irmãos, o seu compromisso do nazireado foi se desfazendo aos poucos. Mas a consequência só foram vistos quando o último elo desse compromisso foi quebrado, que foi o corte dos cabelos. Porque quando Sansão tocou o leão morto, ninguém viu nada de diferente em Sansão. Ninguém percebeu que algo havia mudado. Quando Sansão ele ingere bebida, forte ou então vinho, ninguém percebeu nenhuma diferença nele. Ninguém viu nenhuma mudança em Sansão. Mas quando cortaram seus cabelos, todos viram que algo estava errado em Sansão. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque as 2 primeiras alianças quebradas, as 2 primeiras alianças que Sansão quebrou, produziram uma mudança interna. A última aliança que Sansão quebrou produziu uma mudança externa. Louvado seja Deus. Isso nos ensina que antes de uma pessoa mudar por fora, é porque já havia acontecido uma mudança dentro dela há muito tempo. Não tem esse
essa história de eu estou bem hoje aqui na igreja e amanhã eu acordar dizendo que vou me desviar, não. Se uma pessoa se desviar é porque ela já estava desviada aqui dentro da casa. Se uma pessoa está se esfriando, irmãos, é porque ela está começando a contemplar e a desejar as coisas lá do mundo. Porque antes de acontecer uma mudança por fora, já tem uma mudança acontecendo por dentro por algum tempo. Aleluia. O exterior é apenas o reflexo do nosso interior. Aí Sansão toca no leão, mas a força não sai dele. Sansão toma bebida forte, mas a força não sai dele. Mas somente quando Sansão tem as suas tranças cortadas, aí a força se retirou dele. Primeira coisa, irmãos, a força não vinha dos seus cabelos, a força vinha do Senhor. Isso é importante. Só que a cabeleira de Sansão era o sinal que ele tinha um voto com Deus. Era um sinal visível do seu voto. Em Números capítulo 6, no versículo 7, vai dizer: porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Eu vou repetir. O nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. A palavra aqui nazireado é nezer, e ela significa separado. Ela significa consagrado. Agora sabe o que ela também significa? Coroa. A cabeleira de Sansão era a sua coroa. Glória a Deus. Tu és separado por Deus. Tu és escolhido por Deus. Não te fez sem propósito. Uns já descobriram qual é o seu propósito. Tem uns que só falta descobrir, mas não tem um ser humano nessa terra que não tem um propósito dado por Deus. Tu é nazireu do Senhor. Tu é consagrado, tu é separado. Tu tem uma coroa sobre a tua cabeça. E essa coroa é o sinal do teu voto, da tua aliança com Deus. Sansão tinha uma coroa, era o seu cabelo, mas por causa do pecado ele perdeu. Sabe o que é que Apocalipse vai nos falar? Capítulo 3, versículo 11. Diz assim: eis que venho sem demora. Que é Jesus dizendo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Não deixe o pecado roubar a tua coroa. Não deixe o mundo roubar a tua coroa. Não deixe o inimigo quebrar a tua aliança que você tem com Deus. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Quão terrível é essas palavras. E Deus, ele é paciente, irmãos. Ele é paciente para conosco, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, tropeços e falhas. Deus está sendo paciente. Mas chega um momento que até o próprio Deus, ele diz: chega. Chega uma hora, irmãos, que até o próprio Deus, ele diz: basta. Glória a Deus, porque a taça se encheu. Aleluia. Ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Tem muitas pessoas que já estão insensíveis à perda da presença de Deus na sua vida. Tem muitos que estão no altar cantando e pregando, mas sem unção, já não tem mais a presença de Deus com eles porque está brincando com o pecado. Tem pessoas, irmãos, que é salvo por Deus, mas não está valorizando esse grande presente de Jesus Cristo na sua vida. Está brincando com o pecado, está perdendo a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. E eu acho interessante, irmãos, porque o Espírito Santo do Senhor, ele saiu de uma maneira silenciosa. Ele não avisou. Quando Sansão percebeu, já não estava mais. É diferente do espírito maligno, né? Quando a gente vai expulsar um demônio, ele se bate, ele berra, ele grita para sair. Agora, quando o Espírito Santo vem na nossa vida, aí ele já vem avisando. Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam sentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo, não tem esse negócio de ficar calado. Faz alguma coisa, ou fala em línguas, ou profetiza, ou tem visão, ou chora, ou pula, ou roda, ou se ajoelha, alguma coisa faz. Agora o espírito maligno não. Ele já entra silenciosamente, só precisando de uma brecha. Glória a Jesus, irmãos. E ele não percebeu que o Espírito de Deus já havia se retirado dele.
Eu quero voltar lá para o texto da campanha, irmãos. Já vou estar encerrando. Porque quando eu li esse texto, eu vi a vida de Sansão aqui. Eu vi a nossa vida aqui. Aleluia. Porque primeiro diz que Sansão, ele achou uma queixada. Essa queixada era apenas um pedaço de osso, mas um dia ele foi um jumento vivo. E enquanto ele era vivo, ele era usado, chamava ele para o trabalho, era valorizado, mas quando morreu, foi esquecido, foi deixado, foi menosprezado, já não valia nada na boca do homem. Porque quando a gente está bem de vida, está bem com Deus, aí muito chega, isso aí é usado por Deus, essa aí é usada por Deus. Aí chama a gente para pregar, chama a gente para louvar, chama a gente para fazer lição, chama para tudo, que está perto da gente, aleluia. Valoriza a gente, mas se cair, irmãos, aí já não presta para nada. Se cair, nunca foi usado por Deus. Se cair, é menosprezado por todos, aleluia, perde o seu valor. Só que a Bíblia diz, está escrito na Bíblia que Sansão achou, aleluia. Se achou é porque estava perdido. Tem muitas pessoas que estão perdidas na sua amargura. Pode ser que tenha se perdido no pecado também, se perdeu no mundo, está perdido na depressão, está perdido por causa das calúnias que lhe disseram contra você. Mas Deus, ele é especialista em achar aquelas pessoas que têm valor, mas que estão perdidas. Assim como Sansão achou aquela queixada, que para muitos não tinha valor, mas Deus vai achar pessoas que estão perdidas, porque para ele, irmãos, até o vale de ossos secos tem valor. Na visão de homem é só um vale, mas para Deus é um exército de pé, pronto para guerrear, aleluia. O versículo 21 diz assim, então, aliás, o versículo 22 diz, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Por isso que a gente não tem que desprezar os Sansões da vida, porque cabelo, apesar de ser cortado, ele volta a crescer de novo. A aliança dá para ser renovada novamente com Deus depois de ser quebrada. Porque enquanto a vida há esperança, conforme está escrito em Eclesiastes, louvado seja Deus, irmãos. Convido os irmãos a ficarem em pé, já vou finalizar. Passar o microfone. Sansão está lá, ele só queria mais uma oportunidade. E é quando ele ora a Deus, clamou Sansão ao Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez. Aleluia. Ele ora e Deus atende a sua oração. Sansão já não tinha mais suas forças. A gente tirou a missão aqui, irmãos. Está fraco, ora. Está fraco, ore. Está fraco, clame a Deus e Ele te fortalecerá. Então abraçou-se Sansão com as duas colunas centrais sobre os quais o templo estava firmado. Apoiando-se em uma com a mão direita e na outra com a esquerda, disse Sansão, morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais que ele matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Aleluia. Aqui nós vemos também, irmãos, o tipo de Cristo. Porque quando Sansão ele abre os seus braços e estende sobre aquelas colunas, era mesmo que ver Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Jesus Cristo, irmãos, por meio da sua morte, ele acabou com o reino do diabo, assim como Sansão acabou com aquele templo de Dagom. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, Sansão também morreu, mas somente ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou e ele vive e reina para todo sempre. Ele está conosco aqui nesta noite, aleluia. De braços abertos, irmão, Sansão derrubou aquele templo com braços abertos. Deus, Jesus Cristo, acabou com o reinado de Satanás. A diferença é que, pela morte de Sansão, muitas vidas se perderam naquele lugar, mas pela morte de Jesus Cristo, muitas vidas foram salvas. Muitas pessoas hoje têm vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E no capítulo 16, Sansão morre, o sol se pôs. Quero fazer uma rápida